Olá, eu me chamo Gabriele, sou professora de língua portuguesa e nessa videoaula vamos trabalhar a disciplina de língua portuguesa aplicada para a realidade das segundas fases, considerando o contexto profissional. Então, organizei para a gente aqui 3 objetivos principais de aprendizagem. O primeiro diz respeito à comunicação profissional. Então, aqui a gente vai pensar na melhor forma de comunicação, em que contextos eu consigo ser mais formal, em que contextos eu posso ter um nível de informalidade maior. Clareza, o segundo objetivo, clareza, coesão e adequação no ambiente de trabalho. Nesse contexto, a gente vai avaliar a melhor escolha de palavras e reconhecer os diferentes contextos de comunicação. Então, falar de forma objetiva, ter certeza daquilo que eu quero comunicar em tal gênero textual. Então, por exemplo, vou produzir um e-mail profissional e aí eu preciso avisar que vai ter uma reunião em tal dia. E aí, nesse e-mail, eu esqueço de falar o horário da reunião, eu esqueço de falar o dia da reunião. Às vezes parece um assunto assim simples, mas no dia a dia profissional a gente percebe que existe uma certa dificuldade nessa escolha de palavras mais concisa, mais objetiva, evitando gerúndios, evitando locuções verbais. Então, a gente vai trabalhar nessa adequação de ambiente de trabalho. Terceiro objetivo é desenvolver competências linguísticas para compreender, produzir e revisar textos adequados às demandas profissionais. Então, aqui a gente vai verificar que acaba sendo inadequado utilizar aquelas abreviações que são comuns da internet, como VC, PQ, TD. Então, a gente vai utilizar a palavra o mais próximo possível da norma padrão da língua portuguesa, com acentuação, com pontuação, com uma adequação ao gênero textual que é necessário, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar tudo isso voltado para o ambiente de trabalho. Trouxe também os conteúdos, então eu separei 3 conteúdos que a gente vai trabalhar nessa videoaula. Os 3 conteúdos estão, de certa forma, conectados. Eu vou reduzir aqui a minha tela de forma que eu consiga escrever. Acho que vai ficar melhor de compreender o conteúdo. Então, vamos lá. Aqui, o primeiro conteúdo é a linguagem formal e a linguagem informal. Então, a nível de linguagens, eu vou ter, na linguagem formal, a necessidade de uma escolha de palavras que seja mais objetiva. E aqui, na linguagem informal, eu tenho a chance de trabalhar com a subjetividade, mais subjetiva. Percebe que entre formal e informal, eu não tenho simplesmente 2 níveis, mas entre um e outro eu consigo variar. Então, eu posso ser formal, mas ainda assim eu não estou no maior nível possível de formalidade. Eu só faço adequações a depender do contexto. Então, isso aqui está totalmente ligado ao meu contexto de produção e eu preciso saber reconhecer esse contexto. Coesão e coerência diz respeito a uma sequência lógica de ideias. Nessa sequência lógica, eu preciso entender que eu tenho começo, meio e fim. Nisso, eu faço escolhas de conectivos, de pontuações, sempre tendo em mente qual é o meu objetivo de comunicação. Vou colocar aqui, meu objetivo de comunicação. Preciso sempre saber qual é esse objetivo. Eu quero fazer um aviso, eu quero fazer um comunicado, eu quero dar um feedback para os funcionários. Então, a gente precisa sempre saber o objetivo e entender que a minha fala precisa ter começo, meio e fim e utilizar de conectivos que funcionem bem para aquela comunicação. Por fim, a gente vai trabalhar elementos de clareza e objetividade. Esses elementos estão muito relacionados à minha escolha lexical. A gente vai falar muito nesse vídeo de escolha lexical. Escolha lexical é a escolha de palavras, tá?
Léxico significa palavra. Então, se eu posso fazer a escolha de uma palavra mais objetiva, quando eu substituo, vai estar acontecendo por acontece, vem ocorrendo por ocorre. Essas pequenas modificações, elas já fazem muito sentido na minha comunicação final. Eu acabo tendo uma comunicação mais prática e mais objetiva. Tá? Percebe que aqui nessa videoaula eu vou ser mais redundante, eu vou repetir várias vezes a mesma coisa porque o gênero é aula, então eu preciso que vocês compreendam, que vocês aprendam um conteúdo novo. Mas quando eu tô num contexto de trabalho, que eu sou um gerente de recursos humanos, eu sou um secretário, eu sou um administrador, e eu estou trabalhando dentro desse contexto profissional, então eu preciso ser mais objetivo e mais prático, porque todas as pessoas envolvidas naquela comunicação estão no mesmo nível de compreensão, estão no mesmo nível de conhecimento, tudo bem? Temos aqui a linguagem, né, já iniciando o nosso conteúdo. Formal e informal, vou ler para vocês o que eu organizei e vou mostrar essa tabela que explica para vocês os níveis de comunicação. Então, da linguagem formal e informal, é preciso entender que há momentos de utilizar as duas formas, ou seja, não existe algo que seja considerado aqui nessas duas formas, algo que seja considerado certo ou que seja considerado errado. O que eu vou ter é contextos para cada uma delas. Então, nessas duas formas não existe certo e também não existe aquilo que é errado. Existe contextos de produção. É necessário identificar, portanto, esse contexto e aplicar a comunicação que for mais adequada. Professora, como que eu reconheço isso? A gente consegue já no dia a dia diferenciar. Por exemplo, se eu estou coloquei aqui no nível mais informal, se eu estou entre amigos. Quando tu chegas com teu amigo, normalmente tu não vai falar bom dia, caro colega de classe. Venho por meio desta comunicação perguntar se você fez atividade. Não, a gente não fala dessa forma mais elaborada. A gente se sente à vontade, a gente quer uma comunicação aqui no nível informal mais rápida. A gente quer normalmente uma comunicação que ela seja mais divertida também. Então, eu acabo fazendo ironias, brincadeiras quando eu estou com os meus amigos. Se eu estou escrevendo, né, quando o meu texto é aqui o WhatsApp, por exemplo, né, ainda no nível de informalidade, eu uso de abreviações. Mas, entre esse nível informal e o nível formal, eu não tenho, como eu disse anteriormente, apenas 2 níveis. Eu tenho uma série de níveis e eu preciso fazer a escolha. Agora, nesse momento, eu tô aqui. Nesse outro momento, eu tô aqui. E fazer essas escolhas, tudo bem? Então, nesse nível, vamos pensar no nível de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 100... de formal para informal, eu tenho entre amigos aqui essa linguagem, que ela é mais rápida, mais divertida, eu posso utilizar de ironia, posso utilizar do deboche, eu posso fazer as abreviações, que é bastante comum nas redes sociais, em bilhetes. Quando eu já mudo esse contexto, bem aqui a gente tem uma espécie de rompimento aqui entre esses níveis de comunicação. Para cá, eu já teria um exemplo de uma sala de aula com crianças, por exemplo, né? Coloquei essa imagem para vocês. Se eu penso numa aula com crianças, eu também, embora seja um gênero aula, eu não posso fazer a utilização de uma linguagem muito rebuscada, muito complexa, porque a criança ela ainda está adquirindo a linguagem, ela ainda está aprendendo um novo vocabulário. Então, se eu for absurdamente rebuscada, eu não vou conseguir a compreensão daquela criança. Ao mesmo tempo, se eu também trato aquela criança que já tem, 5, 6 anos, como se ela tivesse 1 ou 2 anos, eu também não estou desenvolvendo o nível de comunicação. Então, eu preciso reconhecer ali um meio termo, né, entre o que é necessário para uma boa comunicação com as crianças. Coloquei nesse nível aqui no mais formal, algo que relaciona a uma comunicação profissional. Então, a comunicação profissional, ela tende a ser mais formal. Porém, eu também tenho diferentes contextos, se é um colega de trabalho, se é um chefe, tá? Se é uma pessoa nova, se é um cliente.
Então, tudo isso a gente vai precisar reconhecer. Dentro desse último contexto, a gente já tem uma linguagem mais objetiva, a gente tem uma escolha de palavras que tenha mais clareza. Eu já não faço mais tantas brincadeiras, então esse contexto ele tende a ser mais sério, tá? Eu preciso evitar algumas brincadeiras, eu preciso evitar algo que possa ser ofensivo para alguém, eu preciso respeitar os níveis de hierarquia. Então, aqui eu já tenho uma relação de hierarquia. Pronto. Então, percebe que eu tenho diferentes contextos daquilo que é considerado mais formal e menos formal. No dia a dia de vocês, isso já é facilmente percebido, né? Então, na escola, por exemplo, quando eu vou falar com um colega de classe, eu já não é a mesma forma que eu vou falar com o professor. Quando eu entro na sala dos professores, isso muda também. Quando eu vou entrar com a diretora, vou conversar com a diretora, eu também já faço uma outra escolha de palavras. Percebe que no dia a dia de vocês já existe, de alguma forma, essa seleção de palavras. Coloquei um contexto para a gente analisar. Contexto em entrevista de emprego. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho uma conversa entre o entrevistador e o candidato. E aí, o entrevistador faz a seguinte pergunta: poderia falar mais um pouco sobre sua experiência? E a gente gera uma expectativa aqui. Então, tá, eu estou numa entrevista de emprego, eu sou um candidato e eu preciso convencer aquele entrevistador de que eu tenho um nível de maturidade, eu tenho um nível de conhecimento suficiente para aquele cargo. E a escolha de palavras, a minha forma de comunicar precisa ser madura o suficiente para que ele perceba as minhas competências de comunicação, minhas competências linguísticas. Então, quando ele diz, poderia falar mais um pouco sobre sua experiência, gera uma expectativa de que essa comunicação seja assertiva. Em que eu já trabalhei, quanto tempo eu trabalhei, como foi a experiência de trabalho, se eu considero que foi uma experiência satisfatória, os resultados que eu posso ter atingido naquela empresa, enfim. Mas, em contrapartida, a gente tem aqui uma resposta do candidato que diz o seguinte: então, eu tive um trampo aí, sabe? Foi bem de boa. Percebe? Se eu falo dessa maneira com um colega de classe, tudo bem, eu tô sendo compreendido e isso basta. Mas já numa entrevista de emprego, eu tenho uma série de problemas nessa resposta. Primeiro, eu tenho a escolha de palavras trampo, que a gente sabe o que significa trabalho. Só que quando eu faço a substituição de trabalho por trampo, eu mudo o nível de formalidade de uma forma muito brusca. Então, dá a entender que eu tenho uma intimidade com aquele entrevistador que eu não tenho. Esse sabe, embora ele possa ser utilizado na entrevista, nessa forma como está apresentada na frase, ele também vai trazer um nível de informalidade, como se ele esperasse ali uma resposta do entrevistador, quando eu falo um tipo, sabe? Então, ele pode também ser relacionado a algum tipo de gíria. Ou então, o que também não é bom, um vício de linguagem. Que é aquilo que a gente repete, né, várias vezes. Foi bem de boa. Esse de boa, ele é muito genérico. O que é genérico? Genérico é aquilo que não deixa claro o que eu preciso dizer. Ele é muito geral, então é genérico. O que significa de boa? Tá, foi uma boa experiência, mas é necessário especificar como foi boa a experiência, como era a relação com os colegas, a relação com o chefe, os resultados que eu alcancei. Fazer, inclusive, algum link que eu consiga trazer as minhas habilidades para que o entrevistador perceba as minhas habilidades. Aqui eu não consigo ser avaliado. Então, aqui eu acabo sendo muito geral, aqui eu não estou sendo específico, né? Eu não consigo mostrar para o meu entrevistador as minhas competências, os meus conhecimentos, a minha experiência. Então, eu acabo perdendo uma oportunidade por não conseguir elaborar uma frase que seja mais específica, né? Que seja mais objetiva. Então, aqui eu tenho 0 foco e 0 resultado. Pensando em como melhorar isso, né? Tá, professora, então dizer essa frase dessa maneira, responder essa pergunta na entrevista de emprego não seria adequado, tudo bem. Mas então, como eu posso melhorar?
a gente vai precisar trabalhar a coesão e a coerência na minha produção textual, seja falada, seja escrita. Primeiro, vamos entender o que é cada uma dessas. A coerência, né, começando de um aspecto mais macro, é a lógica de ideias. O que é a lógica de ideias? É que eu tenho um começo, eu tenho um meio e eu tenho um fim, e eu não posso me perder nessa sequência de raciocínio. É o que faz um texto ter sentido, então se eu estou me fazendo ser compreendido ou não, e relevância para o leitor, aquele texto ou aquela conversa que o leitor no meio do caminho não fica se perguntando, mas o que essa pessoa está falando? Ela não tinha começado a falar de A, por que agora está falando de B? Eu me perdi no meio do caminho. Então, se o teu texto ele é coerente, a pessoa ela consegue perceber toda a construção do teu raciocínio, da forma que tu queres se fazer ser compreendido. Depende de organização, então a compreensão e a comunicação, elas estão diretamente ligadas a uma boa organização, a um bom preparo, a ter um nível de previsibilidade daquilo que eu pretendo dizer. Clareza, eu não posso ser redundante, eu não posso fazer uma escolha de palavras com gírias, por exemplo, que nem todo mundo vai conseguir compreender. Compatibilidade de informações também é necessária. Então, lembrando, coerência, começo, meio e fim. Lógica de ideias, sequência lógica de ideias. Essa questão vai aparecer lá na tua atividade do Forms que eu vou elaborar para vocês no final da videoaula. O conceito de coesão, ele está muito mais ligado às estratégias que eu utilizo para alcançar a coerência. Então, só é possível ter coerência se eu adoto boas estratégias coesivas, tá? Então, são estratégias linguísticas que unem as palavras. Então, aqui a gente tem a articulação, por isso eu coloquei essa imagem bem aqui, porque tem a ver com conexão. Vai conectar palavras, vai conectar frases e vai conectar parágrafos, tendo no final um texto, fazendo com que ele tenha ligação formal. É preciso, como que eu consigo, professora, ter uma boa sequência de ideias? Unindo todas essas palavras, frases e parágrafos, utilizando conectivos. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Como que eu consigo isso? Uso adequado de conectivos, pronomes, sinônimos, tempos verbais, repetições controladas. Então, evitar repetir muitas vezes a mesma palavra, de forma que eu mostre um repertório lexical, ou seja, que eu conheço muitas palavras. Utilizar de conectivos, então se eu falo, portanto, dessa forma, desse modo, nesse sentido, eu dou ideias mais conclusivas. Se eu digo, além disso, junto a isso, outro aspecto importante, eu já dou a ideia de adição de ideias. Então, ter um conhecimento disso é muito importante, tá? Aí a gente vai para a parte da coerência na comunicação profissional. Beleza, professor, eu entendi o que é coerência, entendi o que é coesão. Coerência, sequência lógica de ideias, coesão, estratégias que eu utilizo para alcançar a coerência. Agora, na comunicação profissional, de que forma isso se aplica? Organização lógica, então a lógica ela vai permanecer no nosso planejamento. Eu preciso de uma organização lógica. Deixa eu só ajeitar aqui o pincel. Uma organização lógica das informações para que o receptor compreenda sem ambiguidades ou contradições. Então, ambiguidade aqui já é a ideia de que eu tenho duas compreensões possíveis, ou que eu tenho duas frases possíveis de ser compreendida. Eu falo uma frase só, mas ela tem duas interpretações. Acho que fica melhor assim, duas interpretações. Isso aqui é um problema muito sério na comunicação, porque se eu gero uma dificuldade de compreensão, se o meu receptor ele faz muitas perguntas, é porque eu não estou conseguindo ser objetivo o suficiente, tá? E a contradição é quando você fala assim, olha, na segunda-feira a gente vai ter uma reunião, mas o pessoal tinha sugerido que ficaria melhor na terça. Então, talvez seja quarta-feira a reunião. Percebe? Eu tô falando tantas informações que eu acabo me contradizendo. No final, o pessoal não sabe se a reunião era segunda, se era terça, se era quarta, se não vai ter reunião, se não ficou certo um horário. Então, eu preciso evitar essas contradições. Professora, como eu consigo fazer isso? Evita tanta informação.
trabalha só com as informações que você já tem certeza para passar num aviso, por exemplo. Então, no trabalho, isso significa, primeiro, evitar informações desconexas ou fora de ordem. Lembra, para eu ter uma sequência lógica, eu preciso de uma ordem. Então, deixa eu fazer um roteiro aqui. Eu quero primeiro avisar que vai ter reunião, eu quero dizer o assunto da reunião, eu quero dizer a data, a hora e o local. Pronto, acabou. Eu preciso conectar isso de alguma forma e, deixar isso em ordem. Depois, garantir que o conteúdo seja compatível com o contexto e a realidade da empresa. Se eu tenho uma empresa que o nível de formalidade é maior, eu preciso fazer essa adaptação. Se eu tenho uma empresa que o nível de formalidade é menor, eu também preciso fazer essa adaptação. Então, quer dizer, eu tenho um contexto menos formal, mesmo que no meio de trabalho, e eu sou a única pessoa falando com uma linguagem muito rebuscada e muito elaborada. Eu ainda assim vou ter um nível de inadequação dessa comunicação. Então, eu preciso sempre garantir que eu estou dentro do contexto e estou adaptado à realidade, se eu conheço a realidade da empresa. Por fim, transmitir, aí aqui está uma palavra muito importante, apenas dados considerados consistentes e relevantes. Então, se eu preciso avisar que vai ter reunião, o objetivo da reunião, a data, a hora e o local, não tem por que eu dizer que alguém sugeriu ser na terça, mas que também consideraram a quarta e que algumas pessoas preferem turno da manhã, outras da tarde. Essas informações, elas são irrelevantes, elas acabam confundindo o público. Então, eu limpo a minha informação e seleciono apenas aquilo que é necessário, que vai facilitar a compreensão do meu receptor. Seguindo aqui, eu trouxe para vocês um exemplo daquilo que pode ser considerado coerente e daquilo que pode ser considerado incoerente. Nessa ideia de que eu preciso avisar alguém de uma reunião. Coloquei um exemplo coerente. Prezados. Aí aqui eu tenho o uso de um vocativo, tá? Eu preciso também fazer uso de um vocativo que seja adequado. O que é vocativo? É a forma como eu chamo o meu receptor. Então, eu não vou dizer amigos, colegas, pessoal, galera. Não, eu vou selecionar um vocativo, uma forma de chamar mais adequada. Uma sugestão é a utilização de prezados. Prezados, a reunião de planejamento foi adiada para terça-feira, dia 20, às 14 horas, devido à agenda do cliente. O link de acesso será enviado na segunda-feira. Pronto, então eu tenho aqui o objetivo da conversa, que é avisar uma reunião de planejamento e dizer que ela foi adiada. Então, aqui é o meu objetivo. Eu tenho a data. Vou colocar aqui, data. E eu tenho a hora. Pronto, acabou. Isso já é suficiente. Percebe que eu não tenho muitas linhas, eu não sou redundante, dá para entender claramente o que a pessoa queria. No exemplo incoerente, eu digo da seguinte forma. Prezados, a reunião de planejamento está confirmada para segunda-feira. Quando eu não digo a data dessa segunda-feira, como foi feito aqui dia 20, então eu tenho várias segundas-feiras no mês e eu não especifico, de qual delas eu estou me referindo. A data foi alterada para terça-feira, dia 20. Então, peraí. A reunião será segunda-feira ou terça-feira? Então, o texto, ele contradiz a si mesmo e confunde o leitor. Primeiro, ele diz que a reunião estava confirmada para segunda, mas a data foi alterada para terça, dia 20. Então, a reunião vai ser segunda ou vai ser terça? Outra pergunta que eu posso me fazer é: que horas será a reunião? Vou colocar aqui de novo. Que horas vai ser a reunião? Eu não tenho essa informação. O link também que foi enviado na primeira mensagem, eu não sei quando vai ser enviado, eu não tenho como me organizar. Isso faz com que eu precise mandar uma mensagem para esse emissor, para essa pessoa que está produzindo o texto, que eu faça perguntas, e aí isso gera a possibilidade de um desentendimento. Então, é o que eu estou mostrando para vocês, um exemplo mais coerente e um exemplo menos coerente de produção na nossa comunicação. Beleza. Agora, a gente vai aqui fazer um exercício só para ver se fixou nessa nossa aula, uma aula mais curta, mais objetiva.
Vou fazer a leitura do texto, vou dar um tempinho para vocês responderem aí da casa de vocês e coloco o gabarito no final. Questão. No ambiente corporativo, né, o ambiente de trabalho, a escolha do nível de linguagem deve estar adequado ao contexto e ao público-alvo, garantindo coerência e profissionalismo. Então, aqui ele traz um contexto. Em qual das situações abaixo o uso do nível de linguagem não está adequado? Percebe que ele quer saber somente o que não está adequado. Todos os outros estão. Não está adequado à comunicação empresarial. Letra A. Um relatório técnico redigido em linguagem formal com termos específicos da área para apresentação à diretoria. Letra B. Uma mensagem em aplicativo corporativo usando abreviações informais, VC, PQ, risos, gisos, né, que é o RS, enviada ao cliente. Letra C. Uma apresentação de vendas utilizando linguagem clara, objetiva e acessível ao perfil dos consumidores. Letra D. Um comunicado interno da empresa escrito em linguagem padrão e de fácil compreensão para todos os colaboradores. E aí, qual dessas opções vocês escolheriam que é a opção que não está adequada à comunicação, aquela que precisa, né, assistir essa videoaula, precisa melhorar, precisa aprimorar ainda a comunicação? Letra A, B, C ou D? A única resposta possível, vou até trocar a cor aqui para marcar, seria a letra B de bola. Uma mensagem em aplicativo corporativo usando abreviações informais, VC, PQ, RS, porque isso traz ali um nível de informalidade que não se adequa ao contexto profissional, porque eu preciso verificar o vocativo que eu vou utilizar, preciso escrever isso dentro da norma padrão da língua portuguesa, preciso inclusive verificar se esse riso aqui, mesmo que abreviado ou escrito por extenso, é de fato adequado para uma comunicação com o cliente, né? Será que isso não vai interferir na forma como esse cliente me observa, me enxerga? Será que isso não vai interferir na forma como eu construo a minha imagem profissional? Tudo bem? Então, para quem acertou, já deu para perceber que vocês tiveram um nível bom de compreensão da nossa aula hoje. Daqui a pouco, ou então no final, na semana de provas, eu vou enviar para vocês um link do Forms com algumas atividades, com esses conteúdos aqui, de linguagem formal e informal, coesão e coerência, e os elementos de clareza e objetividade, muito nessa linha de raciocínio do meio profissional. Tudo bem? Então, com isso, eu finalizo a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei na escola presencialmente.